agora a luz apareceu. Patrick, eu ia falar que eu era de Curitiba, você não deixou, né? Eu ia começar a conversar aqui, falar, não, eu estou aqui em Curitiba, sou de Curitiba, uai. Nu! Mas aí eu já ia me entregar, né? Não tinha jeito. Que alegria poder participar aqui desse momento tão importante, tão significativo, e ainda mais falar de prevenção. Eu gosto muito de lembrar ditados, como, por exemplo, os antigos diziam que é melhor prevenir. E por que será que a gente investe tão pouco em prevenção? Ah, obrigado. Por que será que a gente ainda investe tão pouco no que se refere ao proporcional, no que se refere à capacidade, possibilidades, né, quando nós falamos de prevenção? E quando o Patrick pediu, né, para nós conversarmos aqui um pouquinho sobre o futuro, né, das ações, né, prevenção, convivência, não falar de futuro pode ser meio cabuloso, né? Meio diferente, meio estranho. Mas não dá para falar do futuro sem falar do passado, pelo menos eu penso. É importante resgatar o passado. Então, vamos conversar um pouquinho. E eu vou começar essa conversa, pelo menos no slide, mostrando um pouco da Providence, que realmente o Patrick falou que é uma instituição, tem muitos números, realmente estão muitos projetos, muitas ações, mas primeiro eu vou contar uma história. Ou relembrar a história. Posso? Antes de entrar no slide? Bom, por que relembrar a história ou falar um pouco da história? Porque quando nós citamos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, tenho certeza que a memória, principalmente se somos trabalhadores, trabalhadoras na área da assistência social, a memória já vem ali para a tipificação, por exemplo. Estou lembrando da tipificação, está em 2009. Aí nós lembramos, né, da Lei Orgânica da Assistência. A gente vai pensando ali em toda a estruturação da assistência social, e que até chegar na tipificação dos serviços, etc. Porém, nem sempre foi assim. Nós temos que voltar principalmente na década de 70, onde, numa perspectiva de procurar romper com a lógica institucional, com a lógica dos grandes orfanatos, internatos, e pensar em atendimentos sociais a criança e adolescente, começa-se uma grande discussão, uma movimentação nacional em serviços alternativos. Essa pelo menos era uma das nomenclaturas. Serviços alternativos ou outras formas de atendimento a crianças e adolescentes. E nessas formas é que começaram a surgir as atividades de contraturno, as atividades complementares, as atividades que eram executadas ali na área de esporte, cultura, lazer, lá na década de 70 e consolidando um pouco mais na década de 80. E eu gosto muito de falar, né, acho que essa parte o Patrick não sabia, mas são algumas boas coincidências que acontecem conosco. Eu gosto muito de falar de prevenção. E eu gosto muito de falar desse tipo específico de serviço de atendimento, porque eu fui atendido. Digamos assim, na época era chamado aluno, né? Então, lá na minha adolescência, eu fui aluno desse tipo de serviço complementar. Em Minas Gerais, nós tínhamos o programa Curumim, nós tínhamos o programa Toriba e outros que eram, na época, né, o serviço que nós, ou antes de ir para a escola, ou depois de voltar da escola, tínhamos ali esporte, tínhamos ali teatro, tínhamos ali o ensino do para casa, pelo menos na época, né, era chamado assim. Ou seja, vejam que antes mesmo de consolidar uma proposta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, foram muitas as iniciativas, lógicas e propostas desse tipo de atendimento. Década de 70, consolida no 80 e vai avançando aí no percurso histórico. Bom, dito isso, nessa parte da história, agora deixa eu falar um pouquinho da Providence, que depois eu faço o gancho para a nossa história, retomando. Bom, estamos lá em BH, pode passar? Providence, Ação Social Arquidiocesana de Belo Horizonte, sendo que um dos projetos é o Projeto Providência, que é o projeto onde crianças e adolescentes e já há alguns anos, famílias, são atendidos em horário de contraturno escolar, no caso das crianças e adolescentes, mas as famílias, né, sendo manhã, tarde, algumas atividades noite ou final de semana também, onde é possível, desde 1988, a execução dessa modalidade de atendimento, em 3 comunidades ali da cidade. Bom, nós estamos falando de pelo menos 890 crianças sendo atendidas em 3 unidades de atendimento. São realmente espaços grandes. E se você acha que o número é alto, bom, já foi um tiquinho mais, porque a unidade de Taquaril, por exemplo, já chegou a atender 2.000 crianças e adolescentes. E em atendimento comunitário, atendimento aberto,
Realmente, assim, desde 88, quando a primeira unidade, Vila Maria, depois 90, o Taquaril, depois 94, Fazendinha. Mas quando foi inaugurada, principalmente a unidade Taquaril, que é a maior, alguns falavam assim que o idealizador, né, o Padre Mário, ele era muito louco, né, de montar esse tipo de atendimento. Mas, na verdade, que interessante, ele já era muito visionário, porque ele acreditava que as ações na comunidade, elas fortaleceriam vínculos, elas poderiam promover o desenvolvimento saudável, poderiam proporcionar perspectivas, né, para a criança, o adolescente e suas famílias, e estando na comunidade. E lá naquela época, não indo para orfanatos, educandários, ou as escolas ainda existentes da FEBEM. Então veja que ele era bem visionário e tinha esse conceito muito já construído, dessa perspectiva da importância da prevenção, a importância do trabalho comunitário, né, com crianças, adolescentes e suas famílias. Pode passar, por favor? Bom, e eu já vou começar aqui a falar um pouquinho, tanto de uma distinção, de uma provocação, quando a gente fala de fortalecimento de vínculos, ou eu estou falando de educação integral, ou eu estou falando de quê? E que prevenção queremos proporcionar? Porque, por exemplo, escutamos muito essa palavra, prevenção, mas é preciso fazer um complemento. Nós queremos prevenir o quê? É ruptura de vínculos? Nós queremos prevenir violência? Então é importante fazer esse complemento para, de fato, pensarmos qual é a melhor estratégia, ação, onde queremos chegar, a partir do momento que eu também identifico o que eu quero prevenir. E, no caso do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar Comunitária, nós queremos muito prevenir a ruptura de vínculos. Claro que perpassa por várias questões, mas essa é uma perspectiva. Acreditamos na importância da efetivação desse direito de crianças e adolescentes. Pode passar? Bom, enquanto um projeto da Providence, agora eu quero mostrar só um pouquinho a Providence. Estamos ali em BH, uma instituição que já está aí nos seus 70 anos. E pode passar, pode colocar o próximo, que são várias ações que são desenvolvidas ali no município. São mais de 10 mil atendimentos realizados. E isso, quando eu falo 10 mil atendimentos por mês, muitos atendimentos mesmo, em diversas áreas, população de rua, atendimento a mulheres em alguns serviços e ações específicas, geração de renda. Temos uma casa de atendimento pós-alta hospitalar para pessoas, né, que estão em situação de rua também. O projeto Providências, com as suas 3 unidades. Atendimento, né, também na área da Casa de Francisco, que atende na área socioambiental, com oficinas, um espaço de visitação de escolas. Então, realmente, são muitas atividades, onde, nesses mais de 70 anos, agora um pouquinho mais de 70 anos de atuação, acreditamos que tem sido possível colaborar com algumas ideias e conceitos muito específicos na garantia de direitos, não só de crianças e adolescentes, mas para a população ali de Belo Horizonte. E também chegamos até o município vizinho, que é Ribeirão das Neves. Pode passar? Vocês já estão sabendo até a geografia da cidade, tá vendo? Do estado, né? Em Minas, a capital, região metropolitana. Temos uma missão, enquanto Projeto Providência, em especial. E essa missão interessante, que eu gosto de reforçar muito essa perspectiva de Padre Mário, quando ele funda, né, em 88, porque, de fato, ele já enxergava essa perspectiva para além de um conceito específico, a perspectiva do desenvolvimento humano. E quando nós falamos de serviço de convivência, e eu volto à provocação, né, nós estamos falando de serviço de convivência ou estamos falando de educação de tempo integral? Afinal, o que estamos pensando em instituir no trabalho com crianças e adolescentes? Pode passar? Eu acho que eu já até contei a história, então eu vou pular esse slide. Então, a história, aqui um pouco, né, na época da fundação, da construção, um destaque, Vila Maria, a primeira unidade, que ali era chamada de Vila dos Caixotes, que era uma comunidade onde, basicamente, né, as casas eram construídas com caixotes de madeira mesmo, dado o nome, e que hoje é interessante quando nós passamos ali na comunidade, quando tem alguma ação, nós conseguimos captar ali as gerações, né? Pessoas que falam assim, não, minha mãe foi atendida pelo projeto, mas
eu também fui. Agora meu filho está lá, meu neto, minha neta. Então, o Projeto Providência faz parte da comunidade. Muito importante quando o Patrick colocou, fazendo uma referência aqui na ECD, quem nos monitora, né, quem acompanha a comunidade, ou seja, mostra laço, mostra pertencimento, mostra vínculo. E como é importante essa vinculação, onde, então, a instituição é vista, de fato, como parte da história, parte do processo de desenvolvimento, né, daquela comunidade, daquele lugar, das pessoas que estão ali. Pode passar? Já falei um pouco do objetivo. Pode passar? Valores, objetivos. E aí? Bom, por que é importante destacar um pouco a ideia de metodologia? Porque faz diferença. E aqui, quando a gente fala de metodologia, eu já quero fazer um destaque, falando aí do futuro, né? Nosso futuro, de uma perspectiva preventiva, de uma perspectiva de um serviço de fortalecimento de vínculo. Um primeiro destaque, é um serviço muito intersetorial. É um serviço que nós estamos falando que ele ultrapassa as limitações ou os limites de uma política de assistência social. Ele abarca cultura, ele abarca educação, ele abarca outras perspectivas, onde, por exemplo, na prova, nós temos atendimento a idosos nesse projeto. Porque se eu quero fortalecer vínculos, se eu quero prevenir ruptura de laços, eu estou trabalhando com quem? Ou seja, trabalhar com criança e adolescente nesse tipo de serviço pressupõe trabalho com a família, pressupõe um trabalho com a comunidade. Isso é fortalecimento de vínculo. Ou seja, o foco, ainda que inicial, ainda que primeiro, seja atividades para criança e adolescente, eu preciso pensar nessa intersetorialidade necessária nesse tipo de serviço e na ampliação de público. Porque não dá para pensar em fortalecimento de vínculos atuando só com a criança, unicamente com a criança ou com o adolescente. Com isso, eu não quero dizer que, então, tem que ser uma instituição total. Então, a gente tem tudo aqui. Né? Tudo aqui, tudo é feito aqui. Não, claro, ela se complementa. Ela articula, ela interage. Tem um grande trabalho de articulação com o CRAS, com unidade de saúde, com as escolas. Tudo isso acontece. Porém, essa completude também institucional, ou pelo menos no que se refere a ampliar um pouco o seu portfólio, também é importante, porque cria referência, cria laço, cria oportunidades de um trabalho também que ele não pode não se fragmentar, né? À medida que você depende somente do externo, é interno e externo. Você tem que fazer esse paralelo, né? Esses dois lados da moeda. Pode passar? Um outro destaque, quando pensamos assim em prevenção, quando pensamos num futuro, né, de fortalecimento de vínculos, essa é uma pergunta que nós fizemos por muito tempo. E só em 2018, né, mais especificamente com a chegada da Fernanda, que a gente conseguiu consolidar uma ideia. Precisamos de um método. Precisamos de metodologia. Ou seja, trabalhar com uma proposta tão intencional, né, uma perspectiva tão importante, fortalecer vínculos, prevenir violência, prevenir ruptura de vínculos. Eu tenho que ter metodologia. Né? Eu preciso ter um método. Eu preciso ter um embasamento que possa dar conta de ajudar a desenvolver aquilo que se propõe. Então, nós criamos alguns pontos de método. Né? Além de termos, claro, alguns conceitos teóricos, alguns embasamentos mais específicos. Então, essa foi uma criação da Providence mesmo, mais especificamente do Projeto Providência. Então, toda a ação educativa, formação, processo de trabalho, se pauta por esses 5 pressupostos, que vão desde colocar a criança no centro. Então, se estamos fazendo um planejamento, organizando atividades, a criança está no centro. De fato, nós estamos trabalhando pelo superior interesse da criança. Ter a criança ou adolescente no centro pressupõe o quê? Qual é esse olhar que nós, como equipe, precisamos desenvolver para colocar a criança no centro? Estamos se fazendo presente? Então, no dia a dia, nós fazemos essa pergunta e nós, a partir dessa indagação, buscamos desenvolver estratégias que, de fato, possibilitem isso. Né? Estarmos presentes, fazemos parte do cotidiano da criança. Pode voltar só um minutinho, por favor. Estar presentes no cotidiano da criança e adolescente. Assim como cada um desses pontos,
ele tem uns subitens. Depois, se você acessar o site da Providence, se não me engano, já tinha sido colocado lá. Eu só não fiz a verificação antes de chegar aqui. Então, nós temos os pontos do método lá no site, fala um pouco da visão, missão, objetivo, um pouco dos pontos do método. E o quarto, por exemplo, é um dos fundamentais, é o trabalho em rede. Então, o trabalho no Projeto Providência é um trabalho em rede. As atividades que vão acontecer, a rede está presente, a gente procura sempre estar articulando. Discussão de casos. Então, tem muita discussão de casos. Até um diferencial do serviço é que nós temos lá assistente social e psicólogo, né, que atendem também crianças e adolescentes, em trabalho de grupo, trabalho com as famílias, várias atividades que são realizadas também. Pode passar? Pode passar 2 vezes. E aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho as atividades e oficinas que são realizadas. E vejam bem, quem aqui já nos abril, isso, em abril, já fez a entrega aí do plano de ação para o Conselho de Assistência? Alguém já fez? Muito bem, já fizeram. E é interessante que eu queria que você olhasse para as atividades que eu vou mostrar aqui e você olhasse também para o seu plano, né, o seu plano de ação. Será que caberia no plano de ação da assistência social? Ou não? Como que você escreve? Porque essa é uma discussão que a gente faz na MBH. É interessante que quando a gente vai escrever o plano, isso várias outras instituições, e a gente fica assim, oh, mas essa palavra aqui eu não posso escrever. Mas é o que a gente faz, mas não é assistência. Então a gente está fazendo o quê? É assistência? É educação? É cultura? Onde que a gente está com essa lógica desse tipo de atendimento? E eu estou fazendo essa provocação para reforçar a ideia da intersetorialidade. Ou seja, é complexo visualizar esse serviço somente como um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, estrito como posto na assistência social. Ele é mais abrangente. Até mesmo para dar conta de algumas especificidades que eu vou mostrar para vocês, ele é um serviço mais abrangente. E, pensando no futuro, Patrick, né, nesse futuro desse serviço, dessa proposta, nós temos que fomentar muito a discussão entre os conselhos. Ou seja, é uma conversa onde o Conselho da Assistência, com o Conselho da Criança e o Conselho de Educação vão ter que sentar mais para conversar onde a gente quer chegar. Porque à medida que esse serviço ele fica posto só num local, inclusive tem implicações de financiamento, que eu vou falar daqui a pouco, bom, eu acho que a gente vai limitar muito. Ou corre o risco de limitar muito essa potência, essa perspectiva, essa capacidade que esse serviço tem na prática. Então, temos atividades de apoio pedagógico. Bom, até onde eu sei também, por exemplo, essa, né, não caberia num serviço de convivência e fortalecimento estrito da assistência, pelo menos não lá em BH. Eu não sei como é que funciona aqui em Curitiba, tá? Mas lá em BH pode ser que tenha algumas diferenças e implicações que é legal a gente compartilhar também. Pode passar? Muitas refeições, né, servidas durante o dia. Toda atividade tem comida. Fez uma atividade, fez um encontro, comida, tem que ter comida, não é verdade? E é legal como que as crianças, né, elas falam muito da importância da alimentação, e a gente sabe disso. Mas uma importância que ela também é afetiva. Ela cria vínculos, ela cria laços. E aí, eu penso que um destaque, né, que eu posso trazer a partir disso, que isso também é uma ideia no sentido de fortalecimento de vínculos. Como que nós estamos trabalhando essa questão mais afetiva, essa questão de encontros, essa questão de atividades, onde nós tivemos a oportunidade de realizar também, onde as crianças com as famílias fazendo algo. Isso é fortalecedor. E eu volto na ideia do método, na ideia de metodologia, porque o método e a metodologia é que vão ajudar nessa construção. E vão ajudar a pensar uma atividade, não só a forma instrumental de uma atividade, mas outros aspectos que são subjetivos, aspectos que vão para além da atividade em si. Mas aonde a gente quer chegar? Pode passar? Muito esporte, né? Então esporte muito importante. E já tivemos até, a partir das atividades esportivas, né, participação de crianças e adolescentes em torneios, não só municipais, mas regionais, estaduais.
nós tivemos alguns campeões nacionais de judô, tem também a partir das atividades que foram realizadas ali, e que essa não é a finalidade em si. Mas olha como que acontece, porque as crianças e adolescentes é que se identificam. Aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem fazer. Pode passar? A turminha da capoeira. Turminha, né? A turminha. É porque é só uma parte das crianças e adolescentes que aderem, porque a gente trabalha nessa perspectiva também. Nem todas aderem a uma atividade X ou Y. Então, tem um currículo, mas esse currículo não quer dizer que ele seja obrigatório, que as crianças façam tudo. Pode passar? Tem a turma do judô. Aí uma parte, né, da turma do judô. Também. Pode passar. Pode passar? Muitas atividades culturais, que a gente considera que a ideia de valorização da cultura local, a ideia de trabalhar com a família, né, as questões culturais do território, ou das práticas, né, que a família tem da sua origem, elas fortalecem vínculos, né, elas fortalecem laços, elas criam identidade, elas criam memória, então elas são importantes. Mas, desde que sejam construídas também dentro de uma perspectiva pedagógica. E aí, eu gosto de fazer esse paralelo, porque a gente resgata também a importância da perspectiva educativa que ela estava lá na década de 70. E eu não sei se acontece aqui com vocês, mas a gente percebe, parece que ela está se perdendo. Tanto é que, qual serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que tem pedagogo aí, ou pedagoga? Tem algum? Alguns, né? Olha, muito bom. Mas é difícil encontrar esse profissional, né, nesse espaço. E eu tenho que puxar a sardinha, né, gente? Uai. O pedagogo é importante, fora da escola também, não só na escola, mas fora da escola. Essa era uma perspectiva também ali que veio na década de 70 e 80, mas que com a migração da assistência, daqui a pouco eu vou mostrar como foi uma migração lá em BH, com a migração para assistência, essa ideia, esse conceito, ele ficou um pouco perdido. Não, assim, foi ignorado. E não quer dizer que seja ignorado. Mas percebe-se que ele ficou um pouco aquém, isso falando numa grande maioria, claro que não é regra, né? Pode passar? Tem uma orquestra também, a importância da música, valorização cultural. Pode passar? Tivemos sábado agora uma mostra cultural, em uma das unidades, as outras já tinham feito também, foi muito interessante, junto com a mostra cultural, a mobilização comunitária, onde nós fizemos o Maio Laranja, e aí nós fizemos a vacinação pelos bons tratos na comunidade, foi muito legal. Pode passar. Pode passar as fotos, e agora eu vou fazer o seguinte, vamos entrar em algum X, né, da questão, que é o que pensar para frente, reflexões, mas pensando um pouco como que Belo Horizonte se organiza hoje nessa perspectiva da execução desse serviço, e não somente da execução desse serviço, mas pensando nessa lógica da prevenção, essa lógica do fortalecimento de vínculos. Vamos lá, pode passar? Pode passar, pode dar um pulinho, que aí depois, acho que esse slide depois deve ser encaminhado, né, Patrick? Então vocês terão... Pronto, pode parar aí. Voltando para a história. Gente, eu não abandonei a história não, tá vendo? Ela ia voltar aqui em algum momento. Voltou. Então, dentro da história, o que acontece com esse tipo de serviço, né, em BH? Ou o que aconteceu? Assistência social se organizando ali no município, com esse tipo de serviço em horário alternativo à escola, o serviço de convivência. Porém, aconteceu algo a partir de 2014, foi muito importante. Assim como as creches, né, elas migraram da assistência social para a educação, Belo Horizonte fez uma opção. E essa opção foi de migrar esse tipo de serviço, e depois eu vou falar a distinção do serviço de convivência em si, e que tipo de serviço que eu estou falando que é esse do Projeto Providência, que é diferente. E é um diferente que às vezes dá nó na cabeça, porque quando nós temos que fazer a inscrição no Conselho de Assistência, dá um nó na cabeça. Espera aí, nós vamos entrar numa esquizofrenia aqui. Quem nós somos, afinal? Nós somos serviço de convivência ou educação de tempo integral? Então, essa pergunta, desculpa que agora eu vou compartilhar com vocês a nossa angústia.
né, de tentar se encontrar dentro dessa situação toda. Mas vejam bem, acontece essa migração. E dentro dessa migração, Belo Horizonte cria, então, um programa de educação integral. E nesse programa de educação integral, todas as organizações que tinham uma parceria com a assistência social, elas migram para a educação. E agora elas são reorganizadas dentro de uma perspectiva de educação de tempo integral, que não é a executada pela escola. Então, Belo Horizonte fez essa opção, começou esse processo de migração e hoje, então, esse serviço, o Projeto Providência, ele atua nessa lógica mais abrangente de uma educação de tempo integral, em parceria com as escolas, às vezes em situações conflituosas, né? Ou seja, é aquele diálogo, construção de rede, não é competição, estamos juntos no mesmo território, tem alunos, alunas para a escola integral e tanto para o projeto, isso não falta. São muitas as crianças e adolescentes do território, mas é isso aí. Vamos lá, pode passar. E aí, é interessante quando nós analisamos ali os programas previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, que ele fala do socialização infanto-juvenil. Eu lembro que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ele já faleceu, mas foi um dos redatores ali do Estatuto, ele costumava falar uma coisa. Ele falava assim, olha, o programa de atendimento em medida socioeducativa, escreveram o nome errado, na hora da redação ali saiu errada, porque a ideia do socioeducativo é essa aqui. Era essa ideia de socioeducação, essa ideia que ia acontecer no território, no dia a dia, na comunidade, muito nessa linha desse programa. Ou seja, nasce com essa perspectiva de que o nosso território, a nossa comunidade, o espaço seja educativo. O espaço seja um espaço de desenvolvimento integral, formação humana. Esse, digamos, que é o nascedouro desse tipo de serviço. A assistência faz vamos falar assim, uma estruturação dentro da política de assistência social com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que tem a sua lógica, tem o seu público prioritário, o Patrick destacou de manhã, falava um pouquinho, seja criança em situação de trabalho infantil, você citou o PET, né? Então, com um público específico, uma ideia específica, uma lógica específica. E de 2010, mais especificamente para cá, pronto, surge um terceiro nome, que é a educação de tempo integral. E aí, gente, eu tenho que colocar aquela interrogação ali, porque fica algo muito esquizofrênico. Nós estamos falando de quê, afinal? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E de onde vem o financiamento? Quem vai financiar isso? Quer dizer, é um financiamento do CMDSA? É um financiamento da assistência social? É um financiamento da educação? BH, por exemplo, temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que estão ligados ao CRAS. Só que, por chamamento público, uma instituição executa os serviços de convivência vinculados ao CRAS. E nós temos muitas instituições em Belo Horizonte. Somente 40 estão dentro do programa de educação integral. E tem muitas outras que não têm financiamento nenhum. Elas têm que buscar no CMDCA, elas buscam na cultura, elas buscam financiamento no esporte, em várias políticas para desenvolver as suas ações, que, na verdade, estão aqui dentro. Ou seja, precisamos levantar essa discussão com o CMDCA, com o CMAS, com o Conselho Municipal de Educação, porque, senão, aí, Patrick, vamos pensar o futuro? Eu não sei qual vai ser o futuro. Principalmente futuro de financiamento, futuro de lógica, futuro de intervenções comunitárias. Então, esses atores são importantíssimos para que a gente leve essa discussão e avance numa perspectiva de construir algo dentro de uma lógica de convivência, fortalecimento de vínculos, mas que leve em consideração processos educativos de formação humana. Que é muito essa origem, essa ideia, né? Não estamos falando de um espaço escolar, mas estamos falando de um outro espaço. Mas um espaço que não dá para focar somente em assistência social ou de uma lógica de assistência social. Ele tem que focar uma lógica de educação, ele tem que focar uma lógica de cultura,
ele tem que focar uma lógica de esportes para dar conta de uma inserção comunitária. Pelo menos uma inserção comunitária que seja mais diversificada, que de fato contribua mais para o fortalecimento de vínculos, que não vai dar para focar somente na criança ou no adolescente. Eu vou ter que focar mães, pais, que inclusive nós começamos um grupo lá em BH, que ele chama assim, Cadê o Pai? Porque os pais sumiram. E a gente começa a pensar agora atividades, por exemplo, para chamar os pais para o projeto. Por quê? Eles precisam estar presentes. Eles precisam se responsabilizar no processo de vinculação, no processo de cuidado e proteção. Então, são estratégias que, dependendo da lógica desse serviço, a gente não consegue dar conta dessa lógica. A gente não consegue dar conta, né, da problemática, ou do contexto que a gente sabe que é complexo. Pode passar. E aí? Então, nós temos em Belo Horizonte esse tipo de serviço, a atuação está dentro desse programa, o Programa de Educação Integrado, o PAEI. Eu coloquei um pouquinho a ideia, tá? Isso foi, então, a partir de 2014, veio essa ideia, foi constituído o PAEI. Hoje nós temos um fórum das instituições, né, é o FEAEI, Fórum das Entidades, né, de Atendimento e Educação Integral, lá em BH, e que são essas instituições que trabalham com essa especificidade desse tipo de atendimento. E a discussão está bem tensa, as últimas, né, principalmente esse ano. Esse ano a gente está discutindo mais sobre a questão da necessidade de termos também apoio para crianças atípicas, né, dentro desse tipo de serviço. Intensificar o trabalho de assistente social e psicólogo nesse tipo de serviço. Nem todas as instituições têm o atendimento com psicólogo e assistente social para dar conta do atendimento familiar e comunitário. E aí talvez você pense assim, ok, então vamos pensar em completude? Esses casos eu vou encaminhar para o CRAS. Mas o CRAS já tem um fluxo de demanda, um número de demanda, que se você aumenta tão considerável essa demanda sem aumentar a estrutura do CRAS, você não consegue dar resposta para a família. São casos de violência que chegam até, né, o projeto e que não é simplesmente fazer um encaminhamento. Exige um atendimento, exige outros tipos de intervenção. Então, veja como esse projeto, com essa estrutura, esse olhar mais diversificado, ele faz muita diferença numa comunidade. Eu lembro que na pandemia do Covid, fecha escola, fecha CRAS, fecha centro de saúde e fechou o projeto social. E aí ficou, né, o dia 30 de março de 2020 foi inesquecível lá em BH. Foi quando saiu o decreto municipal, fecha tudo. E aí, passado alguns meses, né, a gente ficava assim, nossa, vai passar rápido. Eu lembro em conversa com a Fernanda, né, e a equipe, a gente estava assim, não, Fernanda, daqui a 3 meses a gente volta. 2 meses, 3 meses, não vai passar rápido. A gente ficava, né, com aquela expectativa, aquele desejo. E aí passa 3, passa 4, passa 5, e as famílias batendo na porta do projeto. Todas as unidades públicas fechadas. Então, quando tivemos a oportunidade, já começamos ali a fazer algo virtual, começamos a fazer atendimento individual quando já era permitido. A gente foi começando, e a única referência que as famílias tinham era o projeto. Naquele momento, a única referência comunitária. E eram casos de violência que chegava, e o CRAS estava fechado. E os casos chegavam lá. E a dificuldade de atender o conselho. Então, fortalecer vínculos familiares comunitários, a gente entende que é estar presente, é marcar presença, é estar junto, é fazer escuta qualificada. E, se o projeto não se organiza para isso, é complicado, é desafio. Porque se a gente não dá conta de dar essas respostas também mais imediatas, algumas delas pelo menos, como é que a gente constrói vínculo com a comunidade? Como é que a gente constrói vínculo com a família? Enquanto projeto, eu sei que aqui tem uns atendimentos públicos também, mas esse é um ponto fundamental. Então, os projetos em Belo Horizonte estamos organizados dessa forma. Hoje o financiamento é o financiamento da educação. Alguns dizem que é o primo rico, né? Acho que o Patrick já usou essa expressão aqui, né? A educação. E realmente os recursos disponibilizados para a educação, quando comparados com a assistência social, né, até por questões históricas, de estrutura, tipo de política, etc., né, eles têm um potencial maior de investimento. Então, lá nós temos essa parceria, os recursos são da educação, porém, também, no caso do Projeto Providência,
nós temos parceria, né? Buscamos recursos no CMDCA, buscamos recursos no Fundo do Idoso, com ações para idosos, fazendo com que essa diversidade do projeto, no sentido das ações, ela possa se materializar também no financiamento. Porém, é uma perspectiva que pode ser construída também em outros municípios, como Curitiba. E aí, gente, eu deixo a pergunta para vocês. Eu não sei uma resposta que vocês darão aqui, mas a minha pergunta é serviço de convivência? É educação de tempo integral? É socialização infanto-juvenil? Quem vai pagar a conta? De onde vem o financiamento? Será que o financiamento da assistência dá conta dessa completude? Dá conta dessa lógica? Dá conta dessa ideia? Ou será que, de fato, nós estamos falando de um programa de desenvolvimento que ele também inclui assistência social, mas ele inclui processos de educação, processos intersetoriais de cultura, esportes, lazer, dentre outros, que são mais abrangentes do que a assistência social? Pode passar? É só mais um pouquinho, né, que eu coloquei, só para vocês conhecerem. Além do slide ficar aqui com vocês, eu deixei o link. Então, se vocês quiserem acessar esse link, que aí lá fala sobre esse programa, mais especificamente é o link da Secretaria de Educação. Então, esse programa está lá, assim como outros programas da Secretaria também, que vocês podem conhecer um pouco mais. Pode passar. E aí, uma das ações que nós desenvolvemos nessa linha é a do Fórum das Entidades, como eu já citei anteriormente. Então, temos um fórum. Esse fórum hoje é composto por 40 instituições. Na verdade, 40 unidades. Instituições são 36. E existem outras instituições em Belo Horizonte que estão num limbo de financiamento, no que se refere a financiamento, né? Porque elas não têm essa parceria com a educação, não recebem recurso de assistência, eles estão num limbo existencial, ou seja, não é fácil. Aí é recurso da cultura, é recurso do esporte, é recurso do fundo municipal, mas o fundo municipal ele não financia serviços continuados, ações continuadas, mas ele financia programas, e lá no caso de BH até 36 meses no máximo. Então, os programas têm limitação de tempo, ainda é uma parte desafiadora do atendimento. Pode passar? Pode passar. Agora são só algumas fotos. E aí, eu fecho para reforçar essa lógica e ideia, e pelo menos a nossa perspectiva de que esse projeto, com as suas ações educativas, com metodologia, com trabalho com famílias, com atendimento a idosos, é um projeto que acreditamos que ele pode, sim, prevenir as violências que acontecem na comunidade, que grande parte delas são aquelas que impactam na ruptura dos vínculos. Então, são tipos de projetos que podem, de fato, fortalecer a convivência familiar e comunitária. E mudanças de situações que podem romper vínculo. Caso real, estávamos lá num sábado de manhã, no projeto, jogando com as famílias. E quando eu falo jogando, era jogando mesmo, era um jogo de tabuleiro. E nesse jogo de tabuleiro, a gente estava conversando sobre violência. É um jogo de uma metodologia Bons Tratos em Família, vale a pena conhecer, quem não conhece. Inclusive, o material dessa metodologia, eu vou contar para vocês, talvez de primeira mão. A editora é daqui de Curitiba, dessa metodologia Bons Tratos em Família. Esse material tem aqui. E jogando esse jogo, eu lembro que a gente estava falando sobre violência, que é um fenômeno que impacta na ruptura de vínculos, né? E aí, jogando esse jogo, conversando com família, um trabalho com a família. Tinha a mãe, tia, filho. E eu lembro que, em um determinado momento do jogo, a mãe falou assim, eu quero falar um negócio aqui. Aí a filha adolescente estava lá. Essa aí, sábado passado, me enfesou. Gente, eu vou falar para as palavras mineiras, tá? Então, assim, qualquer coisa eu faço uma tradução depois, hein? Pode me perguntar. O que é isso aí, essa palavra aí? Bom, essa menina me enfesou. Eu fiquei com vontade de dar nela. As palavras da mãe, né? Fiquei com vontade de dar nela, bater. Mas aí, eu fiquei pensando nessas coisas que vocês ficam falando com a gente aqui, e eu não bati nela, não. A gente conversou. Ela até melhorou. Aí a gente ficou de boa. E eu fiquei pensando na fala dessa mãe. Quando ela disse, as coisas que vocês ficam falando com a gente aqui. Ou seja, que coisas são essas? Como elas foram estruturadas para chegar até essa mãe? Dentro de qual lógica? Com qual proposta?
vínculos fortalecidos. É espaço de diálogo, de comunicação que estavam sendo possíveis ali serem trabalhados. Atividades que envolvam a família. Atividades do dia a dia, onde nós aproveitamos, por exemplo, lá em Minas gostam de fazer festa junina. Eu não sei como é que é aqui, não. Aqui é assim também? É? Ah, mas então no momento da festa junina, tem a barraca da proteção, tem a tenda do afeto. Ou seja, as atividades em si, olha como a lógica educativa do serviço, ela pode fazer diferença também. Onde, se numa lógica educativa nós temos a proposta de fazer vínculos e prevenir a violência, eu posso inserir muitas coisas no cotidiano. Às vezes eu nem preciso criar coisas novas. Eu posso incluir nas oficinas, eu posso incluir nas atividades que já acontecem, eu posso incluir nas programações, isso tudo faz diferença. Então eu vejo que uma perspectiva desse tipo de serviço, uma perspectiva de futuro, é essa mesmo. É uma perspectiva que a gente precisa compreender a intersetorialidade, compreender a dimensão desse tipo de serviço, compreender que ações para criança e adolescente pressupõem também um trabalho com a sua família, não se esgota em si só na criança e adolescente. Precisamos entender que esse financiamento precisa ser melhorado, ampliado, e ele pode ser compartilhado entre políticas. Não necessariamente precisa estar concentrado em uma só, mas ele pode estar compartilhado em mais de uma, como é o caso lá em BH, seja educação, seja assistência, seja CMDCA, seja idoso, porque tem idoso na família, não tem? Seja o Conselho da Mulher, tem mulher na família, não tem? Então, eu acho que esse olhar intersetorial é algo que a gente precisa avançar um pouco mais, para a construção de um modelo que seja mais efetivo. Eu acho que é muito natural acontecer essa mudança, né? Quando eu falei na década de 70, 80, depois teve outras mudanças, década de 90, anos 2000 com a política de assistência. Será que chegamos a um novo momento? Uma nova etapa, um novo momento para ressignificar, rediscutir e entender esse potencial desse tipo de ação comunitária para a prevenção das violências? Esse tipo de ação comunitária para fortalecer vínculos com a família? Isso inclui algumas outras coisas também, como, por exemplo, temos uma atividade que acontece lá no projeto, e que aí ela acontecia um horário X, até que a gente chegou a uma conclusão. Gente, nós não queremos alcançar a família? Nós não queremos fazer um trabalho com as famílias? Não dá para ser de dia. Essa aqui vai ter que ser à noite. Ou essa aqui vai ter que ser sábado. Não tem jeito. Então, até essa lógica de um horário específico ou único para desenvolver determinados tipos de atividade, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer para esse futuro do serviço. Se de fato queremos alcançar, chegar até as famílias e desenvolver projetos que de fato possam impactar em fortalecer vínculos, promover o desenvolvimento comunitário e prevenir a violência contra as crianças e adolescentes. Eu não sei se eu fiz pergunta demais, né? Eu fui perguntando para você, mas acho que a ideia também era essa. Para que juntos, então, possamos pensar nessa lógica de serviços que, de fato, fortaleçam esses vínculos familiares comunitários e possam prevenir a violência. Porque, como dizem os antigos, é melhor... Vamos sair, pelo menos, com esse ditado, que eu acho que vai ser muito importante para a gente. Obrigado. Patrick, acho que meu tempo aí você acabou, mas eu também acabei. Nós fizemos juntos aqui. Obrigado.